E se eu te dissesse que a maioria das pessoas passa a vida inteira correndo atrás de algo e nunca encontra? Você já teve a sensação de que está apenas existindo, mas não vivendo de verdade? Como se estivesse caminhando sem rumo, sem saber qual é a verdadeira razão de tudo isso? Mas e se eu te disser que a Bíblia não só tem a resposta, como pode mudar completamente a sua forma de enxergar a vida? Muitas pessoas sentem um vazio inexplicável e tentam preencher-lo com dinheiro, sucesso, relacionamentos ou prazeres momentâneos. O problema é que nada disso é suficiente. Sempre falta algo. Você já parou para pensar por que tantas celebridades e bilionários parecem ter tudo e ainda assim vivem depressivos, ansiosos e sem um real sentido para continuar? Eles chegaram ao topo e perceberam que aquilo não era suficiente. Agora imagine, se nem aqueles que alcançam tudo o que o mundo oferece encontram satisfação, será que estamos buscando no lugar certo? Salomão, um dos homens mais ricos e sábios da história, experimentou tudo o que o ser humano pode desejar: poder, conhecimento, prazeres e posses. Mas no final, sua conclusão foi uma só: tudo é vaidade. Um vazio sem sentido. Mas por que ele disse isso? Porque percebeu que nada neste mundo pode preencher o vazio de uma alma sem Deus. Essa busca pelo propósito tem levado muita gente ao esgotamento emocional, à frustração e até à desesperança. A verdade é que estamos procurando no lugar errado. E a Bíblia nos mostra exatamente onde encontrar essa resposta. Deus nunca cria nada sem um propósito. Se você existe, há uma razão para isso. Você não é fruto do acaso, não é um erro e definitivamente não nasceu sem um motivo. A Bíblia deixa claro que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e isso significa que fomos feitos para algo muito maior do que simplesmente acordar, trabalhar, pagar contas e dormir. Dentro de você existe um chamado, um propósito que já foi estabelecido antes mesmo do seu nascimento. Mas então, como descobrir esse propósito? A primeira coisa que precisamos entender é que nosso propósito não está em coisas materiais, mas sim em um relacionamento com Deus. Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso significa que Deus já tem um plano perfeito para a sua vida, algo que vai muito além das circunstâncias passageiras. Mas para viver esse propósito, é preciso buscar a Deus em primeiro lugar, como Mateus 6:33 nos ensina. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Agora, como aplicar isso na prática? Como realmente encontrar o propósito que Deus tem para você? O primeiro passo é buscar intimidade com Deus. Você não vai encontrar respostas apenas olhando para o mundo ao seu redor. O propósito não é algo que se descobre externamente, mas sim internamente, através da comunhão com Deus. Isso significa orar, ler a Bíblia, meditar na palavra e estar atento à voz do Espírito Santo. Se você quer saber para que algo foi criado, pergunte ao Criador. O segundo passo é observar os dons e talentos que Deus colocou em você. Deus nunca chama alguém para algo sem antes capacitar. O que você faz bem? Quais são as habilidades que você tem e que podem ser usadas para abençoar outras vidas? Efésios 2:10 nos ensina que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Isso significa que antes mesmo de você nascer, Deus já havia planejado boas obras para você realizar. E o terceiro passo é servir e impactar outras vidas. O propósito nunca é apenas sobre nós, mas sobre como podemos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo ao nosso redor. Jesus, o maior exemplo de todos, veio para servir, não para ser servido. Quando entendemos que o propósito vai além de nossos próprios desejos e começa a abençoar outras pessoas, encontramos um nível ainda mais profundo de realização. José do Egito, por exemplo, sofreu traições, foi vendido como escravo, preso injustamente, mas em tudo isso, Deus estava preparando ele para um propósito maior: salvar uma nação inteira da fome. Mas mesmo depois de encontrar nosso propósito, há obstáculos que podem nos impedir de vivê-lo plenamente. O primeiro grande inimigo do propósito é a distração. Hoje,
Vivemos cercados de distrações que nos afastam da nossa verdadeira missão. Redes sociais, comparação com os outros, a busca por validação externa, tudo isso pode desviar nosso foco. Quantas vezes você já se pegou perdendo tempo se preocupando com a vida dos outros, enquanto negligenciava a sua própria caminhada? Outro desafio é a falta de disciplina espiritual. Descobrir o propósito é um passo, mas vivê-lo exige constância. Você está alimentando mais sua fé ou suas dúvidas? Se você passa mais tempo consumindo conteúdos que te afastam de Deus do que buscando a presença dele, é natural que se sinta perdido e sem direção. E por fim, uma das maiores provas de que alguém encontrou seu propósito é o impacto que causa na vida dos outros. Quando olhamos para pessoas que realmente vivem aquilo para o qual foram chamadas, percebemos que suas vidas não são centradas nelas mesmas, mas no serviço ao próximo. O testemunho de alguém que encontrou o seu chamado em Deus é uma das maiores fontes de inspiração que podemos ter. Agora, eu quero que você reflita sobre isso. Qual tem sido sua maior dificuldade em encontrar o seu propósito? Você vai continuar vivendo sem rumo ou vai começar a buscar a direção que Deus tem para você? Não basta apenas ouvir essa mensagem e seguir com a sua rotina como se nada tivesse acontecido. Se Deus falou com você através desse vídeo, tome uma atitude hoje. E eu quero te desafiar a dar um passo agora mesmo. Escreva aqui nos comentários algo que Deus falou com você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser a resposta de Deus para alguém que está se sentindo perdido neste momento. Não guarde essa verdade só para você. Lembre-se, você não nasceu por acaso. Deus tem um plano perfeito para sua vida. E quando você caminha nesse propósito, tudo muda. Sua identidade, sua visão de mundo, sua forma de viver. Então busque a Deus, descubra o propósito dele para você e comece a viver a vida que ele planejou desde o princípio. Isso pode transformar completamente a sua história.